Salmo de número 84. Todos acharam? Salmo 84, a palavra de Deus diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida, e que o Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, nos dar entendimento, para que nós saiamos aqui essa noite adorando, louvando e feliz, como esse salmista, feliz com o Senhor, feliz com a casa do Senhor, feliz com aquilo que o Senhor nos deu, que foi o teu povo, o Senhor mesmo, o Redentor, Pai. Seja conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo aqui, ele é o primeiro do segundo grupo de salmos que são atribuídos. Se você olhar em cima aí, no cabeçalho do seu salmo, eles são atribuídos aos filhos de Corá. Então, se você fizer um exercício de memória, Corá foi um dos filhos de Levi que se revoltaram contra Moisés, né? Ele achou que Moisés estava com a bola toda e Deus só falava através de Moisés, e ele se rebelou e falou: não, ué, que negócio é esse? Só Moisés não. Ele levanta um motim, e se você olhar lá em Números 16, você vai ver o que Deus fez com ele. Deus literalmente abriu o chão e engoliu ele vivo. Tamanho juízo de Deus para esse homem, para o grupo que se rebelou contra Moisés, né? A gente já viu isso em filme, né? Mas quando a gente olha para as Escrituras têm cenas que eu e você ficamos chocados. Imagina, o próprio Deus, ele abre o chão e o chão engole. Foi assim que aconteceu com Corá. Então Deus infringe, meus irmãos, nele um grande castigo. Mas a gente pode perceber a graça, a gente pode perceber a misericórdia de Deus, porque o pecado dos pais, ele não é punido nos filhos. Ezequiel vai mostrar isso para mim, para vocês, lá em Ezequiel 18. Então, o grande e grave pecado desse pai aqui, ele não encontrou lugar na vida dos filhos, e esses filhos estão servindo, esses filhos estão louvando, e esses filhos estão escrevendo ao Senhor. Isso é maravilhoso, né? Então, lembre-se disso. A sua família não é você. Aquilo que seus pais fizeram, aquilo que você fez, não determina o futuro dos seus filhos. O sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus é poderoso. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Isso é maravilhoso. E a gente pode louvar ao nosso Deus. Então, meus irmãos, esse salmo aqui é um salmo de felicidade. É isso que o salmo fala. O salmo fala de felicidade. E quando a gente olha para o dicionário
o dicionário ele diferencia felicidade de alegria. Então ele vai dizer que alegria são momentos, acontecimentos, episódios. Então, episódios da minha vida e da sua nos trazem alegria. Um nascimento de um filho, uma promoção, caiu um dinheiro que a gente não esperava, a gente ganhou um presente. Então, acontecimentos, coisas que acontecem na vida e nos deixam alegres. Mas felicidade não, felicidade é um estado constante, é um contentamento que não depende de nada, é você estar feliz independente das circunstâncias. As circunstâncias elas não alteram a sua felicidade. Então o salmista aqui, meus irmãos, ele vai mostrar isso, é um salmo que fala de felicidade. E esse salmo aqui, provavelmente esse salmo, ele era usado nas peregrinações. A gente já falou sobre isso, né? Todo ano o povo de Deus saía de todo o canto de Israel e subia para Jerusalém. Eles peregrinavam para o culto, para a reunião, todo mundo. Então, esse culto aqui, esse salmo provavelmente é desse ajuntamento, né? Então, eles cantavam sobre o desejo intenso deles estarem na casa do Senhor. Agora você imagina o tanto que é gostoso para nós quando nós cantamos um louvor aqui na igreja, e todo mundo sabe a música, todo mundo canta em uníssono, e a gente fica alegre, a gente até arrepia, é tão gostoso, né? Podia emendar outra música e outra música. Agora você imagina as pessoas em caravanas subindo para Jerusalém, cantando, e à medida que eles vão caminhando, à medida que eles vão parando, à medida que eles vão passando em alguns lugares, outras famílias vão entrando, e a comitiva vai aumentando, e eles continuam cantando, se alegrando, e cantando as maravilhas do Senhor, cantando a alegria, a felicidade do Senhor, aquilo que o Senhor fez lá atrás, aquilo que o Senhor fez hoje, aquilo que o Senhor ainda vai fazer, as promessas. Então, meus irmãos, isso era maravilhoso. Eles cantavam sobre as bênçãos de Deus, eles cantavam sobre as promessas de Deus. Então, esse povo era um povo que, ao subir para cultuar a Deus, era um povo que estava, de fato, vivendo uma alegria, vivendo esse momento. Mas era um povo feliz, porque tinha um Deus, né? Então, quando a gente olha para o povo de Deus, meus irmãos, a subida para Jerusalém era uma marca do povo. Então imagina que maravilha que era, famílias inteiras, rumo a um lugar para cultuar um único Deus, o Deus vivo. Então isso era maravilhoso. Eu e você podemos imaginar quando eles estavam fazendo isso, né? Às vezes a gente vai em algum congresso, a gente vai em um acampamento, e a gente está reunido com um pouco mais de irmãos, e a gente canta, se alegra, a gente conversa, se abraça, e são momentos tão gostosos. Agora você imagina isso eternamente. O céu vai ser maravilhoso. O céu vai ser um lugar de muita alegria. Então esse salmo fala isso. Fala dessa peregrinação, famílias inteiras, pessoas caminhando rumo a Sião. Então, meus irmãos, o salmo aqui é um salmo que traz um sentimento maravilhoso para esse povo. Agora você imagina as famílias, você imagina os filhos, né? Os meninos, as crianças, os jovens, podendo ano após ano viver essas experiências. Isso ficavam marcados na lembrança do povo de Deus, né? E com certeza eles ficavam contando os dias para que no próximo ano nós pudéssemos nos reunir, cultuar novamente, né? Havia uma ânsia do povo, né? E lembranças assim nunca eram apagadas da mente do povo. Talvez é por isso quando a gente olha para o Salmo 137, se não me engano, eles estão lá na Babilônia e o salmista vai dizer: nas margens do rio da Babilônia nós assentávamos e chorávamos, porque nós estávamos longe de Sião. Não tem culto, não tem reunião, a gente é escravo. Como que a gente vai cantar? Nosso Deus está lá. E olha o que aconteceu conosco. Então, meus irmãos, às vezes nós esquecemos
do valor do culto, né? Hoje de manhã a gente falou um pouco da biografia de alguns reformadores, e é bom a gente meditar nas coisas que aconteceram antes de nós, porque nós estamos aqui no ar-condicionado, nós estamos aqui num prédio arrumadinho, limpinho, tem um cafezinho quentinho, tem uma água, tem um banheiro ali, tem uma Bíblia, e você não tem noção o tanto de sangue derramado, quantos irmãos morreram para que a gente estivesse aqui hoje. A gente começou a ver isso, porque outubro é o mês da reforma, e a gente viu irmãos que dedicaram a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos estar sentados aqui. E às vezes a gente não valoriza. A gente olha para o Salmo 84 e a gente fica com vergonha do salmista contar e cantar da alegria do culto, da alegria da reunião, da alegria em Deus. Meus irmãos, é um salmo para que eu e você possa olhar e falar: Senhor, gere esse sentimento em mim. Eu preciso de sentir o que o salmista está sentindo. Porque se o salmista sentiu, eu quero sentir esse amor, eu quero sentir essa alegria. Senhor, eu quero estar na segunda-feira e ansioso, porque ainda é segunda-feira e eu preciso de vir para o culto. Então, meus irmãos, isso é natural do crente. Às vezes a gente fica ansioso para viajar, a gente fica ansioso para um aniversário, a gente fica ansioso para um encontro, a gente fica ansioso por uma agenda. Mas o culto, que é algo tão sublime, algo tão maravilhoso que o Senhor nos permite participar, a gente faz de qualquer jeito, não é? Então que nós possamos, meus irmãos, amar esse Deus, de fato e de verdade, porque quando a gente amar a Deus, as coisas do Senhor vão ser apaixonantes para mim e para você. Então esse salmo é um salmo maravilhoso, o salmo da felicidade. O Spurgeon, ele vai dizer que esse salmo é considerado a pérola dos salmos, um dos mais doces salmos de paz. Esse salmo, meus irmãos, é o retrato vívido do homem que encontrou o único lugar onde reside a verdadeira felicidade, a presença de Deus. É na presença de Deus que há alegria, há felicidade. É na presença de Deus que há um contentamento de fato e de verdade. Então, você que está aqui hoje, você que talvez não veio quinta, não veio de manhã, talvez tenha algum tempo que você não vem, mas você apareceu hoje. Você que se preparou para vir ao culto, de fato você foi motivado pela alegria, pela felicidade de se reunir e de cultuar o seu Deus, o seu Salvador. Você contou os dias, as horas, os minutos. Nós devemos fazer essas perguntas constantes para nós, meus irmãos. Nós devemos ansiar pelo encontro com o nosso Deus. Como o salmista vai colocar, né? E aqui nesse salmo nós vamos ver que a felicidade é vista quando ele está na presença de Deus. Então era um povo que associava a presença de Deus ao templo. Então eles precisavam de se voltar para o templo, eles precisavam de reunir, eles precisavam de ir lá em Jerusalém. Lá é a presença do Deus vivo. Então, meus irmãos, o culto para eles era muito importante. Então, estar naquele lugar, estar no templo, era desfrutar da presença única e maravilhosa de Deus. E a alegria, a felicidade deles em cultuar, em reunir, era expressa indo ao culto, se desgastando de todas as maneiras. Muitas famílias peregrinavam muitos dias para chegar no culto, para chegar na presença de Deus. Então, quando a gente olha para o verso 1, meus irmãos, olha como o salmista vai começar. Ele vai dizer assim, ó: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Aqui o salmista, ele começa declarando o seu amor pela casa de Deus.
Olha como é que ele vai descrever de forma poética: a minha alma anseia, a minha alma suspira, a minha alma, ela espera pela presença de Deus. Quando eu e você olhamos para esses salmos aqui, meus irmãos, eu e você precisamos de olhar para a nossa vida e falar: Senhor, eu quero sentir esse negócio aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor, eu estou ansioso pela presença. Estar na casa do Senhor, meu irmão, estar na casa de Deus, é onde Ele adora, é onde Ele louva, é onde o salmista expressa a sua intimidade com Deus. Ele conhece a Deus, esse Deus amoroso. Por quê? Porque é Deus quem perdoa, meus irmãos. É Deus quem nos traz o perdão. É Deus quem nos traz a salvação. É Deus quem restaura. É Deus quem consola o povo. Então, o anseio do salmista não está necessariamente no templo, mas o anseio do salmista está no Deus do templo. Ele tem saudade do povo, ele tem saudade do culto, mas a sua alma anseia. Ele está apaixonado pela presença, pela intimidade com Deus. É isso que o salmista está mostrando aqui para nós. E eu e você, nós devemos ir ao culto por causa de Deus. Eu e você devemos ir ao culto não para buscar uma bênção, mas devemos ir para o culto para buscar aquele que abençoa. Meus irmãos, é na igreja, é na casa de Deus, é no culto onde você recebe instrução, onde você recebe exortação, onde você recebe e participa da bênção da comunhão. Eu e você precisamos de olhar para esse salmo, risca esse salmo e fala: Senhor, gere isso no meu coração, que eu possa sentir isso pela presença do Senhor, de estar com o Senhor, de estar com os meus irmãos, de estar ouvindo a sua voz, junto com os meus irmãos. O verso 2 ele vai dizer assim: ó, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O desejo dele não é meramente pelo templo e pela comunhão, mas é pelo próprio Deus. Ele quer Deus, meus irmãos. Ele precisa de Deus, ele entendeu isso. E naquele contexto, Deus, ele habitava no templo. O Deus de Israel, meus irmãos, sempre foi o mesmo Deus. Eles não precisavam de ir ao templo para Deus ouvi-los, mas Deus exigia essas práticas para que eles pudessem se relacionar com Deus dessa maneira. E esse povo amava. O salmista vai dizer aqui que o coração dele, a sua carne, olha, o lado de dentro, o lado de fora, a alegria de poder reunir, de poder celebrar o Deus da nossa salvação. Isso é maravilhoso. O verso 3, ele vai dizer assim, ó: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E o salmista aqui, meus irmãos, olha tanto que é interessante, né? Quando a gente olha para as poesias da Bíblia, né? Ele olha para dois pássaros bem conhecidos, meu e seu. Ele fala da andorinha e ele fala do pardal. E o pardal, naquele contexto, era um pássaro insignificante. E ele está dizendo assim, ó, o pássaro mais insignificante, ele é um privilegiado, porque ele encontrou no templo do Senhor um lugar para fazer ninho, um lugar para aninhar-se. Um pássaro que ninguém dá nada para ele, um pássaro que não tem valor. Ele tem mais privilégio que eu, Senhor, porque esse pássaro conseguiu fazer um ninho no templo, nos seus átrios, no seu altar. E eu e você, meus irmãos, nós somos como esses pardais. Nós somos sem valor aparente, mas encontramos em Jesus salvação, proteção, felicidade, a verdadeira felicidade. Nós encontramos amor. Ele fala da andorinha. E andorinha, nós conhecemos, ela é um pássaro migratório. Andorinha é um pássaro que vive em bando. A gente tem até um ditado, né? Uma andorinha só
não faz verão. E a andorinha, meus irmãos, é um pássaro muito cuidadoso com a família. A andorinha choca os seus ovos, ela e eu ia falar o marido, acho que não pega bem, mas a andorinha e o andorinho. Então, enquanto um está cuidando dos ovos, o outro está caçando, o outro vem, cuida, o outro está caçando. Então, eles cuidam da família, da ninhada, né? Em comunidade. Eles prezam pela proteção, pela alimentação dos filhotes. E a andorinha aqui, ela simboliza a busca por segurança, a busca por proteção, a busca por comunhão. E o salmista falou do seu amor, o anseio pela casa de Deus. Isso é maravilhoso. Esse é o sentimento que eu e você devemos ter. Então, ele vai falar agora do anseio que vai levar ele à casa de Deus, mesmo que ele trilhe caminhos áridos. Mesmo que ele trilhe caminhos áridos. E é interessante que havia até um costume, havia um entendimento no meio do povo, que o pássaro, ele buscava abrigo na casa de Deus, porque no templo ninguém atacava o ninho, né? Ninguém podia enxotar os passarinhos que faziam ninho no templo. Ninguém podia matar os filhotes, eles eram protegidos. Ele está querendo dizer que esses animais são privilegiados, eles podem morar na casa de Deus, é lá que eles têm proteção, é lá que eles têm segurança, é lá que eles têm comunhão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é lindo. É debaixo das asas do Senhor. É debaixo das asas de Cristo, nosso Salvador, onde nós encontramos tudo que nós precisamos. É só e somente em Cristo e nos benefícios que Ele preparou para nós, através do seu povo, através dos meios de graça. Por isso que nós devemos desfrutar desse Deus que preparou tudo para nós. No verso 4 ele vai dizer assim, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E a maior felicidade é saber que habitamos na casa de Deus. A maior alegria, meus irmãos, é saber que a grande bênção é estar em Cristo. É saber que eu e você somos agora família de Deus. Nós não devemos esquecer isso. Todos os dias que eu e você levantarmos de manhã, colocar o pé no chão, você agora faz parte da família de Deus. Você agora tem um Deus, você tem um Salvador, você tem proteção, você tem a bênção de ser da família de Deus. Isso é maravilhoso. Isso devia fazer com que eu e você pudéssemos nos alegrar e viver de fato feliz, independente da situação, porque nós somos filhos, nós somos família de Deus. Essa nossa leve e momentânea tribulação, ela não é comparado àquilo que Deus tem preparado para nós. Quando eu e você entendemos de onde Deus nos tirou, só há um resultado. Por isso que o salmista vai dizer assim, louvam-te perpetuamente, bem-aventurado, felizes aqueles que habitam na casa do Senhor, e o resultado disso é louvor perpetuamente, porque eu entendi de onde Deus me tirou, eu entendi quem eu era, e o resultado disso não pode ser outra coisa a não ser um louvor constante. É por isso que a gente cantou, celebrarei com a minha vida, cantarei e contarei as suas obras. O resultado de quem foi salvo, meus irmãos, é isso. É a alegria de louvar ao Senhor, é a alegria de pertencer ao povo de Deus. É a bênção de ser recebido na casa de Deus, nos leva a um estilo de vida de adoração constante. A vida é difícil, tem coisas que acontecem na minha vida e na sua que às vezes a gente fica desesperado. Mas quando eu e você lembramos quem nós somos em Cristo Jesus, isso nos traz paz, isso nos traz uma felicidade. É por isso que as pessoas do mundo ficam desorientadas, porque em meio a tristezas, dores e situações difíceis que o povo de Deus passa,
nós estamos felizes. E nós não estamos felizes com a situação em si, mas nós somos felizes porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nós podemos louvar, agradecer. Eu contei de manhã hoje, eu acho que, né? Do pastor Arival que está com câncer. E ele foi contar para a igreja. Gente, se todo mundo crente que pegasse um câncer, tivesse naquela alegria. Ele está com câncer. Câncer mata. Mas, meus irmãos, vamos que vamos. Se morrer com Cristo é para Cristo. Se viver é para Cristo. Então nós temos que olhar, meus irmãos, para quem nós somos. Nós somos filhos. Nós recebemos o Espírito do Senhor que habita em nós. E a nossa resposta não pode ser diferente de que louvor perpetuamente. A perspectiva aqui é de uma eternidade. Começou e nunca mais terá fim. Aí no verso 5 ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplenados. A felicidade, meus irmãos, está quando eu e você podemos declarar, como o apóstolo Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece. Porque aqueles que declaram assim, entenderam por que o apóstolo Paulo escreveu aquilo. Porque tem muitas pessoas que falam, tudo posso naquele que me fortalece, é porque eles querem fazer o que querem fazer, e falam, não, eu vou fazer, é de Deus e Deus vai me ajudar. E não é isso que Paulo está dizendo ali. Então o salmista está dizendo assim, ó, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Paulo entendeu isso. Paulo vai dizer, sei viver sem nada, sei viver com muito, sei viver na dificuldade, na tristeza, na dor, com muito, com pouco, sozinho, com muita gente. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a felicidade constante não era assaltada pelas ocasiões e circunstâncias da vida, porque ele sabia que era bom ou ruim, Deus estava com ele. Então, bem-aventurado, feliz o homem cuja força não é do seu próprio braço, cuja força está em ti. Porque, meus irmãos, a gente compra essa ideia, e eu gosto, vocês, né, eu gosto de ver esse pessoal da internet, os coach. Coach é bacana, o coach, se você escutar coach, você prega o ano inteiro, só com as pérolas dos coach. E coach, ele vai dizer que você é forte, que você pode, você planeja, executa, dorme menos. Eles falam assim, e é bonito você ver aquilo, que eles falam para você fazer, e eles não fazem aquilo lá não. É o pessoal da internet que levanta 5 horas da manhã para tomar banho de água gelada, sai para lá, conversa fiada de tomar banho de água gelada. Né? E os caras falam, não, porque eu durmo 3 horas por dia. Mentira, se você dormir 3 horas por dia durante um ano, no final do ano você está com AVC, você está com infarto, você está doente. Mas os coaches principalmente, eles te animam dizendo, você pode, você é forte, não desanime, você é forte. Meu irmão, nós somos fortes, nós conhecemos quem nós somos. Por isso que bem-aventurado, feliz o homem cuja força não está em mim, mas em Deus. Porque, meus irmãos, eu e você, nós somos fracos fisicamente. Fracos fisicamente. Pergunta para o Hélio semana passada. Dormiu, beleza, foi escovar o dente, já bambeou. Nós somos fracos fisicamente. Nós somos fracos emocionalmente. Meu irmão, acontece um negócio na nossa vida, desestrutura emocionalmente. A gente fica desestabilizado. Olha a nossa fraqueza emocional. Nós somos fracos moralmente. Nós não podemos ser assediados pelos desejos que nascem do nosso coração e a gente corre para pecar. Nós somos fracos espiritualmente. Nós somos fracos, meus irmãos. Eu e você, nós somos dependentes o tempo todo. Não há nada, nenhum aspecto da minha vida e da sua que nada dependa de Deus, tudo depende de Deus, não há nada que você faça independente de Deus. É por isso que Deus é um Deus amoroso, é por isso que todo dia, meu irmão, você tem que levantar, olhar e falar, estou vivo, Deus, obrigado por mais um dia, porque foi Deus que te deu mais um fôlego de vida, meu irmão, porque Ele tinha que ter te matado,
Ele tinha que ter te matado. Essa semana eu vi na internet, alguém foi escrever uma postagem de alguém e falou assim: se Deus é justo, não pode haver um assassinato de criança. Eu fiquei pensando, ei, e aí escreveu, pessoas inocentes morrendo. Ei, pessoas inocentes? Meu irmão, olha lá aqueles 2 bebês, eles são culpados diante de Deus. Se morrer sem Cristo, vão para o inferno. Ninguém é inocente diante de Deus. Se Deus é amor, como que Ele deixa pessoas... Não tem ninguém inocente diante de Deus. Todo mundo é culpado. É Deus, pela sua graça e misericórdia, conduz o que nós vemos aí no mundo todo. Deus é justo, meus irmãos. Mas Deus está operando com graça e misericórdia, porque a justiça de Deus, ela está freada. Porque se Deus aplicasse a justiça, a gente já tinha perecido no Éden. E a graça de Deus foi tão grande que no Éden, Ele falou, o dia que vocês pecar, vocês vão morrer. E quem que morreu naquele dia? Um bicho. Nós não sabemos qual. Virou roupa. Então, meus irmãos, é por isso que eu e você precisamos de entender quem Deus é e quem nós somos. Nós somos dependentes de Deus, nós somos fracos. Por isso que o salmista vai dizer assim, ó, bem-aventurado aquele que a sua força está no Senhor. É no Senhor. É por isso, meus irmãos, que quando eu e você entendemos as declarações de Paulo, de tudo posso naquele que me fortalece, a gente também pode declarar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que entender isso. E aí ele vai continuar dizendo, porque quando a força do homem está em Deus, meus irmãos, o seu coração sempre buscará os melhores caminhos. Quando o seu coração se volta ao Senhor, quando você é apaixonado, quando a sua alma anseia pelo culto, anseia por estar com o Senhor, anseia por estar com o povo do Senhor, meu irmão, os seus caminhos vão ser retos. Você vai buscar o caminho de Deus. O amor pelo templo, o amor pela presença de Deus, o amor pelo culto, vai te levar, meus irmãos, à casa de Deus. É por isso que Jesus resumiu os mandamentos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando eu e você quebramos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, acabou a nossa vida. É por isso que nós temos que fazer uma avaliação constante de quão valioso é esse Deus para nós. Nós vimos aqui a parábola do tesouro. Meus irmãos, será que nós venderíamos tudo, abriríamos mão de tudo por causa desse Cristo? Porque é natural, meus irmãos, é natural. Alguém que entendeu o valor do presente que Deus te deu, é natural que a sua resposta seja uma peregrinação constante para a casa de Deus, para a presença de Deus, para buscar o Deus que te salvou. E no verso 6 ele vai dizer assim, ó, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. O povo está peregrinando, o povo saiu de algum lugar para ir para o templo, para ir para o culto. E eles vão dizer, nós podemos passar por caminhos áridos. O salmista aqui vai chamar de vale árido. E é interessante que os comentaristas vão dizer que essa localidade, na geografia, ela não está em Israel. Então, provavelmente, o modo e a intenção do salmista aqui é apontar para um território seco e difícil. Nessa peregrinação rumo ao templo, nessa peregrinação rumo à casa do Senhor, rumo ao culto ao Senhor, você vai passar por caminhos difíceis, por caminhos áridos. E essa, meus irmãos, é a caminhada cristã. Jesus ele vai dizer assim, ó, no mundo tereis aflições. Eu não entendo até hoje porque crente não se prepara para o sofrimento. Eu ia falar não gosta de sofrer porque está errado, eu também não gosto de sofrer. Se você me perguntar se eu quero sofrer, ó, de jeito nenhum. Mas meu irmão, nós temos que estar preparados para o sofrimento. Se você perguntar para operações especiais do Exército Brasileiro, você quer ir para a guerra? De jeito nenhum.
mas ele está preparado para estourar uma guerra a qualquer momento. Ele está preparado. Ele está preparado para o lugar mais hostil, para os dias mais difíceis. Ele está preparado emocionalmente, ele está preparado fisicamente, ele está preparado para receber o pior de uma guerra. E por que nós não? Por que nós não? Sofrer não é bom, meus irmãos, mas faz parte da vida. Jesus disse, o próprio Deus encarnou e disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu e você vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. É por isso que o salmista completa o verso 6, apontando que na aridez o Senhor providencia o refrigério, mandando um manancial. Por isso, meus irmãos, que aquelas orações, eu determino, não aceito, não. O Senhor nos livra na cova dos leões. Lembra? O Senhor livrou aonde? Dentro da cova. O Senhor livrou dentro da fornalha. Você vai entrar na fornalha. Você tem que orar para que o quarto homem da fornalha esteja lá. O problema, meu irmão, na vida não é a fornalha. O problema é se o quarto homem não estiver na fornalha. Esse é o problema. Se você estiver dentro da fornalha sozinho, o problema não é a cova dos leões. O problema é se o anjo do Senhor não estiver na cova dos leões, fechando a boca dos leões. Esse que é o problema. E a promessa aqui, o salmista entendeu, nós vamos passar por dificuldades, a caminhada até Jerusalém, até o templo, ela vai passar por lugares difíceis, mas é nessa hora que o Senhor manda o manancial, manda o refrigério. É isso que Deus fez ao povo durante a caminhada no deserto. Eles estão em mente aqui também os 40 anos no deserto. O que o povo no deserto precisou, meus irmãos, que Deus não providenciou? É por isso que quando eu e você fazemos um exercício sincero da nossa vida, nós chegamos a uma conclusão, a grande maioria: Deus me dá mais do que eu preciso e mereço. Você tem uma vida melhor do que você merece. Meu irmão, você tem uma saúde melhor do que você merece, porque eu e você não cuidamos da saúde que nós temos. Eu não é? A gente não cuida da saúde não, e Deus nos dá uma saúde boa. A gente tem uma vida financeira melhor do que a gente merece. A gente tem uma casa melhor do que a gente merece, e tudo vem das mãos de Deus. Se eu e você entendêssemos aquilo que Deus tem feito por mim, por você, meus irmãos, nós estaríamos tão gratos, e essa resposta nossa constante era a presença de Deus, o culto, ansiando o Deus da bênção, porque Deus está protegendo, as coisas estão difíceis e nós estamos firmes, e Deus tem sustentado. Por mais árido que seja a caminhada, meus irmãos, eu e você, nós podemos confiar no Deus que é fiel para cumprir as promessas. Se passares pelas águas, elas não te afundarão. Pelo fogo, não te queimarão. Mas eu e você, nós vamos passar. Nós não podemos esquecer disso. Essa é a dinâmica da vida no mundo debaixo do sol. É o efeito do pecado. O pecado causou morte, causou dor, causou separação e causa isso todos os dias. Por isso que o Senhor nos chama a ser homens, mulheres maduros na fé. A gente tem que largar de ser menino. Na hora que a nossa vida sai um pouquinho do nosso controle, a gente entra em desespero. Senhor, Senhor. E aí a gente corre da presença de Deus, a gente se revolta contra Deus. Eu não mereço, Senhor. Que é isso? Por isso, meus irmãos, que a gente tem que aprender com esses homens, né? A gente começou hoje de manhã aqui, homens que foram perseguidos, que pagaram com a própria vida, homens que foram queimados numa fogueira, por amor ao Senhor. E nós? E nós? Porque vai chegar um dia, meu irmão, que Deus ele não vai te livrar. Vai chegar um dia que alguém vai morrer. Vai chegar um dia que a saúde vai faltar.
Então a gente tem que olhar para essas coisas com realidade e estar preparado no Senhor para que quando isso acontecer, Senhor, nos fortalece. É o vale árido, né? O dia mau de Efésios 6. Agora se a gente, né? Eu lembrei, já pensou na morte? De jeito nenhum. Meu irmão, se você não pensar na morte, você está perdido. Você não se prepara. Então a gente tem que saber e entender que na caminhada cristã existe pedaços que são áridos, pedaços difíceis. Aonde? Não sei. Às vezes pode ser no casamento, pode ser na saúde, pode ser nas finanças, pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar, meu irmão. Mas vai ter, esteja preparado, seja um bom soldado de Cristo, preparado para o pior, porque se não acontecer, você está preparado. E aí no verso 7 ele vai dizer assim, ó, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, de força em força. Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte a orar pelo pão nosso, o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, Deus, Ele nos fortalece diariamente. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. É o pão diário. Deus providencia o hoje. É o que você precisa para hoje. A reserva de hoje, amanhã é outro dia. Amanhã é outra reserva, amanhã são outras bênçãos, amanhã é outro dia. É o pão diário, o Senhor nos ensina a orar. Deus nos fortalece diariamente, porque Ele nos ensinou a viver por fé. O justo vive por fé. Você não vai saber a história toda da sua vida, mas, ai pastor, eu preciso... Não! Essa é a maravilha de confiar no Deus que pode e faz tudo que Ele quer, do jeito que Ele quer. É viver pela fé. Nos alegrar em Deus, no tempo árido, no tempo do manancial. Nossa força vem de Deus, meus irmãos. Ele se comprometeu a nos levar seguros até Sião. O João Calvino, sobre ter Deus como a nossa força, ele vai dizer assim, ó, os santos estão continuamente adquirindo força renovada para continuar subindo para o Monte Sião e continuar avançando em sua jornada sem exaustão nem fadiga, até alcançarem o porto desejado e poderem contemplar o semblante de Deus. Meus irmãos, é o Senhor que nos fortalece, é força diária, de força em força, de fé em fé. É assim que nós estamos caminhando. Nossa caminhada não é de um abandonado, quase morto pelas dificuldades. Paulo vai dizer que aqueles que caminham no Senhor, eles vão se renovando de glória em glória até o nosso destino final. É a mesma ideia, de força em força, de glória em glória. O salmista conhece o seu Deus, ele sabe, esse Deus é a minha força. No verso 9 ele vai dizer, ele é o meu escudo, ele vem ao meu socorro. Por isso que lá no 42, né, eu elevo os meus olhos para os montes. Lembra, o salmista está peregrinando, caminhos difíceis, montanhosos na Palestina. Eu elevo os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus. De força em força, meu irmão, de glória em glória. E agora no verso 8 ele se volta em oração. Olha o verso 8. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Meus irmãos, na peregrinação rumo a Jerusalém celestial, essa força e escudo, ela é encontrada em Deus, por meio da oração. É um meio de graça. Nós ouvimos a voz de Deus e nós podemos falar com Deus. É através da oração que esse escudo, essa força, ela chega até nós. E hoje, nós podemos estar constantemente na presença de Deus. É por isso que o salmista, ele está alegre, ele está feliz. Porque eu e você podemos estar constantemente na presença de Deus.
Ele expressa isso dizendo lá no verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu estava lendo um comentarista e ele coloca aqui duas verdades. Ele vai dizer que o salmista ele faz uma comparação de lugares. A casa de Deus e a tenda da perversidade. E ele vai dizer, um dia na casa de Deus é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se um dia na casa de Deus é maravilhoso, imagine um dia no céu. Um dia na casa de Deus é um tempo bendito para ouvir, se arrepender, crer, adorar, ter comunhão, experimentar avivamento. O salmista entendeu, um dia vale mais do que 1000 fora da casa, da presença, do culto. É melhor estar com o povo de Deus, com o meu Deus, do que na tenda da perversidade, fora da comunhão. Aí ele vai dizer que o salmista faz uma comparação de lugares, e agora ele faz uma comparação de pessoa. Ele vai dizer, o porteiro da casa de Deus e o homem que se deleita no mundo. Melhor ser o menor na igreja, meu irmão, que o maior no mundo. Por isso que ele vai dizer, pois um dia nos teus atos vale mais. Prefiro estar à porta. Por isso que ele coloca aqui duas pessoas, o porteiro e o homem que se deleita no mundo. Melhor estar no limiar. Melhor eu ficar na entrada ali do templo. Melhor eu ficar lá fora do que eu estar em qualquer outro lugar. Melhor eu ser porteiro, melhor eu ser o menor na casa do Senhor, aquele que serve num serviço talvez mais insignificante, mas é melhor do que em qualquer outro lugar. Ele vai dizer assim que o pior de Deus é melhor que o melhor do diabo. Você já parou para pensar nisso? O pior de Deus, ele é melhor do que o melhor do diabo. Eu e você devemos ansiar isso, meus irmãos. Eu e você devemos amar o culto, amar a presença do Senhor, amar a comunhão, orar para que isso seja gerado em nós, esse sentimento. Senhor, gere isso em nós, gere isso em mim. Eu tenho o Espírito Santo do Senhor, os frutos do Espírito é amor, é fome do Senhor, fome da justiça. E a promessa é que eu serei saciado. Senhor, vai para a oração, meu irmão, vai para o quarto secreto. Vai para a árvore secreta, vai para o lugar secreto, mas ore, busque, corra para o Senhor. É o único lugar seguro que nós temos. Ame esse Deus que te salvou. Mas às vezes nós entregamos para o Senhor o pior e não o melhor. É melhor a casa de Deus, meus irmãos. O lugar mais perto do céu que os ímpios irão chegar é a igreja. E no verso 11, ele vai dizer, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Meus irmãos, qualquer lugar que não seja a presença de Deus é perigoso estar. Por isso que ou você é de Cristo ou você é do mundo. Por isso que Jesus vai dizer, o que comigo não ajunta, espalha. O que não tiver comigo, está semigo. Os que não são comigo são contra mim. Por isso que Paulo vai dizer, eu falei aqui agora, esqueci. Não é o outro. Depois eu lembro. Mas eu vou... Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor é contra nós, quem será por nós? Quem será por nós? Tem muita gente arrumando confusão com Deus. E crente. Meu irmão, o único lugar que você não arruma confusão é com o Senhor. E está cheio de gente arrumando confusão com o Senhor. Vivendo deliberadamente na prática do pecado. Isso é afrontar a autoridade do Senhor, afrontar a bondade do Senhor, afrontar a misericórdia do Senhor. Guerrear contra Deus não é um bom negócio. Não é um bom negócio.
Então eu e você precisamos de entender isso. Qualquer lugar que não seja debaixo da presença de Deus é perigoso. E ele vai dizer porque ele é sol e escudo. E é interessante que nenhum outro lugar nas Escrituras ele chama Deus de sol. Então a ideia aqui não é que Deus é sol, mas ele é luz. E o Salmo 27:1 vai dizer assim, o Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quem temerei? Deus é a luz que ilumina o meu caminho. Não foi assim que ele disse no Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lá em João ele vai dizer que eu sou a luz do mundo. É Cristo Jesus que nos tira da escuridão do pecado, da cegueira espiritual. O Senhor, meus irmãos, ele é a luz. Deus, ele é escudo. Por isso que eu e você devemos levantar o escudo da fé, para que eu e você possamos resistir aos dardos inflamados do inimigo. Não é assim que ele fala lá em Efésios 6, Paulo? Só em Cristo nós temos proteção. Qualquer lugar que não seja debaixo da guarda do Senhor, você está vulnerável. Você está vulnerável a qualquer coisa. Ele é o Senhor da glória. E ele vai dizer, o Senhor dá graça e glória. Meus irmãos, graça é um presente, é um favor que eu e você não merecemos. Esse Senhor da graça, ele nos salvou. Pela graça vocês foram salvos. Pela graça nós recebemos a glória de sermos chamados filhos de Deus. Graça e glória andam juntos. Sem a graça não pode haver glória. E o verso 12, ele encerra dizendo, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E aqui ele encerra apontando para a verdadeira felicidade. Qual que é a verdadeira felicidade? Confiar em Deus. Nada, meu irmão, nem ninguém pode te oferecer felicidade. O mundo, ele vai dizer para você que você pode e você sabe que você não pode. O mundo vai dizer que você é forte e você não é forte. O mundo vai dizer que você é único e você sabe. O mundo vai dizer para você, se desvencilha das pessoas que não estão na mesma frequência que você. Se desvencilha das pessoas que te atrapalham. Meu irmão, se Deus tem te abençoado, é para que isso se estenda às outras pessoas. Se Deus está te abrindo os olhos, se Deus está te abençoando com qualquer sorte de bênçãos, é para que você divida. E às vezes nós gostamos de ouvir o mundo e não ouvir a Deus. A maior felicidade é poder servir. A maior felicidade é poder servir ao culto, servir ao Senhor, servir à igreja, servir as pessoas. Essa é a felicidade, confiar no Senhor. A gente confia na força do nosso braço. A gente não... Eu estava reparando esses dias para trás, eu estava pensando, por que a gente não cuida uns dos outros, né? Existem profissões no nosso meio que a gente poderia ofertar uns para os outros, né? O que você está precisando de um serviço de construtor? Eu vou tirar um dia para te abençoar. Mas a gente não confia no Senhor, meus irmãos, a gente confia em nós, porque eu não posso ficar um dia sem trabalhar. Você já parou para pensar nisso? Era isso que a igreja de Atos fazia. Eu sou bom nisso, e isso é caro, mas vou tirar um dia, você está precisando, eu vou lá te abençoar. Compra o material que eu vou te... Outra coisa que você é bom, que você pode fazer, muitas coisas, a gente pode fazer muita coisa uns pelos outros. Eu não estou dizendo que você vai ter que dar, né, a sua mão de obra que te sustenta, não é isso, mas a ideia, meus irmãos, é que às vezes a gente precisa de pequenos reparos, de uma forcinha, e a gente pode se ajudar, e você pode abençoar, mas é porque a gente não confia no Senhor, e a gente não pode perder um tempo para ganhar um dinheiro a mais. A gente não pode.
Porque talvez a nossa confiança não está no Deus que provê. Você está entendendo? Então a felicidade é confiar no Senhor, é saber que Ele me sustenta. Ele é o meu sustentador. O seu sustento, meu irmão, não vem do seu trabalho, o seu sustento vem de Deus. O seu trabalho é só o canal, o seu trabalho é só o meio que Deus te abençoa. O canal pode ser mudado, hoje você pode estar trabalhando no lugar com uma coisa, amanhã não, mas o Deus continua sendo o mesmo. Então, Senhor dos exércitos, ó, feliz o homem que confia em Ti. Eu e você precisamos de confiar em Deus, porque ninguém pode oferecer a verdadeira felicidade, meus irmãos. A felicidade não está nas circunstâncias, e sim no Deus que se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. Felicidade é Cristo Jesus. Se volte a Jesus. Se você está com o coração pesado, se você está com o coração contrito, com medo, volte-se para Jesus, entregue ao Senhor os seus sentimentos, entregue ao Senhor as suas dores, entregue a tristeza ao Senhor, porque só o Senhor pode produzir em mim, em você, uma felicidade que não posso te explicar, você tem que sentir. Essa segurança, meu irmão, não tem como a gente descrever, essa segurança a gente sente. E esse Deus nos enche com essa segurança, que ela é inexplicável. Mas nós temos essa segurança em Cristo Jesus, que prometeu que ia guardar, que está comigo, com você. Aquilo que Ele começou, Ele vai cumprir. Eu e você não precisamos ter medo, não precisamos de ficar ansiosos. A nossa felicidade só depende de eu e você olharmos em fé para Cristo Jesus e responder de maneira positiva. Felicidade está em Jesus. É em Cristo Jesus onde nós temos a sua graça para nos perdoar, é onde nós temos seu poder para nos guardar, é onde nós temos a sua sabedoria para nos iluminar, é onde nós temos a sua fidelidade para nos reanimar, é na sua suficiência para nos completar. O pedaço que falta em mim e você, meus irmãos, não está em ninguém, está em Cristo Jesus. É por isso que feliz o homem que teme ao Senhor, feliz o homem que ama ao Senhor, feliz o homem que entendeu isso. E o Senhor tem nos explicado isso. Você sabe disso. Então se volte ao Senhor, se volte a Jesus. O Evangelho produz em mim e você fé e arrependimento. Fé e arrependimento é o que o Evangelho exige. E o que ele produz, na verdade, é obediência. Então, quando você ouve o Evangelho, você responde em fé e obediência, e o Evangelho produz. Ou responde em fé e arrependimento, e ele produz obediência. E eu e você precisamos de entender isso, orar por isso. Nós precisamos de amar aquilo que Jesus ama. Nós precisamos de gostar daquilo que Deus gosta. Nós precisamos de dar valor naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que foi uma Bíblia, foi a salvação. Isso é maravilhoso. Que Deus, meus irmãos, possa cada vez mais abrir os nossos olhos, nos dar entendimento. Tudo que você precisa, você já tem. O maior presente que alguém poderia receber nesse mundo, eu e você recebemos. O resto é como diz Paulo, considero como nada, comparado àquilo que Cristo nos deu, que foi a salvação, a eternidade. Que você entenda isso, que você ame isso cada vez mais.